chegará a vós outros. Você dá o passo em direção a Deus e Deus vai dar o passo em direção a você. Só que a gente gosta de imaginar assim, né? Eu quero que Deus faça as coisas por mim. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter uma boa família, eu quero ser abençoado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E eu quero um monte de coisa e é assim que a gente quer. Na vida, no dia a dia, a gente quer as bênçãos de Deus, só que a gente pensa só nisso. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas a Bíblia ela não fala isso. A Bíblia diz que a gente precisa dar o passo em direção ao Senhor. Ó, chegai-vos a Deus e Ele vai se chegar a você. É como se eu desse um passo em direção ao Elias e o Elias dá um passo em direção a mim. Então a gente vai ficar cada vez mais próximo. Eu dou outro passo, ele dá outro passo. E assim a gente vai se aproximando cada vez Glória mais. a Deus. E essa é a reciprocidade de Deus. Se você olhar toda a Bíblia, ela está cheia disso. Toda a Bíblia está cheia disso. O nosso Deus é um Deus recíproco. E aí agora vocês estavam contando as bênçãos e a gente para ver como isso é real. Por exemplo, eu lembro de um dia desse, antes de o Cláudio começar a trabalhar, antes da entrevista, ele veio aqui em casa, a gente estava conversando, e aí a gente conversou muito sobre esse assunto, e o Cláudio estava dizendo para mim naquele dia, como ele estava se dispondo cada vez mais em buscar Deus, em botar Deus em primeiro lugar. E aí, em consequência, Deus vem e se aproxima dele e da família. A mesma coisa, claro, conversa com a gente, conversa com a Jana, principalmente, e demonstra isso. Ó, cada dia eu me aproximo mais de Deus, e Deus se aproxima mais. Agora, o Elias e a Poli contando o testemunho, Deus vinha falando para eles, dando direcionamento. E a gente fica, não, eu não vou dar o passo, eu tenho receio. Mas quando a gente confia e dá o passo em direção a Deus, Deus dá o passo em direção a gente. A Bíblia, ela é muito clara e ela é muito direta, assim. Ela é muito transparente nessas situações. Quando eu me chego a Deus, Ele se chega a mim. E aí a gente pode ver uma enormidade de versículos quanto a isso. Vamos ver só um versículo, só para lembrar disso. Não, 2. Vamos ver, por exemplo, 1 Samuel, alguém, por favor, abre a Bíblia, 1 Samuel, versículo 2, só o finalzinho, versículo 2, perdão, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, só o finalzinho, a parte C do versículo, quem encontrar, por favor, Capítulo 2. 1 Samuel 2:30, só a parte C do versículo, bem no finalzinho. Porém, os que me desprezam serão Um pouco mais para frente. longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Aos que me desprezam serão envelhecidos, serão deixados de lado. É isso que significa. Aos que me honram, eu honro de volta. Aqueles que viram a costa para mim, eles serão deixados de lado. Isso é reciprocidade. Se você observar, por exemplo, Salmo, tem outro versículo que é conhecido em Salmo 18, 26. Se alguém puder abrir a Bíblia bem rápido, Salmo 18, 26, e a gente vai acabar com esse versículo. Salmo 18, 26. O que diz? Com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Lê o 25 e 26, irmão, por favor. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Versículo 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Olha como é a reciprocidade de Deus. Quando a gente age com benignidade, Deus age para a gente com benignidade. Deus é recíproco com a gente. Quando a gente age para Deus com pureza, Deus retribui para a gente com pureza. Quando a gente age com fidelidade, Deus retribui a gente com fidelidade. Agora, quando a gente é perverso, quando a gente vira as costas para Deus, Deus não age com perversidade. Isso é muito interessante, porque Deus não é perverso. A Bíblia diz que Deus não existe maldade em Deus. Então, o que acontece? Ele simplesmente deixa a pessoa. Porque a bênção é estar na presença de Deus. Se você não está na presença de Deus, as consequências são ruins, porque você está longe da presença, da proteção, do cuidado de Deus. Então, que a gente todo dia busque se aproximar cada dia mais. É interessante a Bíblia falando. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente tem de Deus. Quanto mais você busca, mais Deus se revela. A gente diz assim, eu queria o milagre de Deus. Só que a gente não dá o passo em direção a esse milagre. A gente diz, eu queria que Deus se revelasse para mim. Mas a gente não dá o passo em direção a essa revelação. Diz,
Eu queria tanto que Deus falasse comigo, a gente não pega a Bíblia para ler. A gente faz o que Deus vai fazer de volta. Eu dou um passo em direção ao Senhor e o Senhor se aproxima cada vez mais de mim. E aí a gente vai vendo as coisas acontecerem e começa a acontecer como uma enxurrada, porque a bênção de Deus ela é abundante, ela não é assim só de pouquinho, de conta gota. Ela é abundante. Aí quando você vê a bênção de Deus transbordando, você percebe isso. O nosso Deus, ele é recíproco. Quando a gente toma uma direção, se posiciona, Deus retribui. Aí talvez alguém diga, mas por que eu preciso dar esse passo? Porque Deus já deu o primeiro. Bom, a Bíblia fala que a gente era separado de Deus. E não existia nada que fizesse a gente se chegar a Deus. A gente não podia, tinha uma barreira. O nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. E aí Deus deu um passo em nossa direção. Ele enviou seu Filho e morreu por nós. Agora Ele espera a gente dar um passo em seguida para poder Ele dar o outro. Então isso é reciprocidade, isso é cuidado. Glória a Deus. Se alguém quiser colaborar com a palavra, senão essa é a palavra. Está aberto.